Em nosso cotidiano, os objetos feitos de plástico já se tornaram uma realidade. Em alguns casos, o plástico chega a substituir matérias-primas que usamos há muito tempo, como papel moeda, por exemplo. As máquinas que moldam plástico sob calor e pressão são chamadas injetoras de plástico. Elas produzem boa parte dos utensílios do nosso dia a dia. E é muito importante conhecermos os riscos que podem oferecer àqueles que nelas trabalham. Ainda que seja visto como um material moderno, a introdução do plástico na indústria brasileira já vem de algum tempo. Dentre as cerca de 12.500 indústrias do ramo existentes no país, muitas são antigas, com máquinas que trabalham sem dispositivos de proteção. As máquinas injetoras de plástico são empregadas na cadeia produtiva do complexo petroquímico. Elas atuam através da injeção do material fundido sob forte pressão no molde que possui o negativo do formato da peça plástica desejada. A simples observação do funcionamento dessas máquinas revela que o operador corre sérios riscos de acidentes, principalmente no momento em que entra com as mãos na zona de prensagem para retirar a peça pronta. Se a injetora repetir seu ciclo, a mão pode ser prensada, a quente e ainda receber a injeção do plástico. Em 1992, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo fez uma importante pesquisa junto ao Centro de Reabilitação Profissional do INSS. O conjunto de máquinas e equipamentos industriais respondeu por 78% do total de atendimentos. No caso específico dos trabalhadores do setor plástico, 49,7% dos acidentes foram causados pela operação das máquinas injetoras. Nós fomos até o Centro de Reabilitação Profissional do INSS de São Paulo e região e conseguimos constatar aquilo que era um sentimento empírico dos diretores do sindicato, ou seja, que a máquina injetora sozinha representava a principal fonte de acidentes graves no setor de plástico. Os acidentes com máquinas injetoras levam a sequelas muito graves, a maioria deles com mutilação. 70% são mutilações de mão direita e mão esquerda. E, além de perda de dedos, esmagamento, são acidentes com muita gravidade. Esse diagnóstico definiu a máquina injetora como foco principal de discussão para as negociações do setor plástico. Uma comissão tripartite de negociação foi criada, reunindo a Abiplast, representante do setor patronal do ramo plástico, a ABMAC, Associação Brasileira de Fabricantes de Máquinas, pelo lado patronal, o Sindicato dos Químicos, que congrega trabalhadores dos setores da indústria química e do plástico, e o Ministério do Trabalho, que contou com a participação técnica da Fundacentro e a mediação da Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo. Depois de um período intenso de negociações, essa comissão tripartite produziu um acordo específico, a Convenção Coletiva sobre Prevenção de Acidentes em Máquinas Injetoras de Plástico. A grande maioria dos trabalhadores trabalham em pequenas e microempresas, considerando microempresas, empresas com até 20 funcionários. Nós fizemos esse levantamento aqui em São Paulo, na capital, constatamos que as microempresas representam 67% das empresas na capital. De um total de 1.400 empresas, mais de 900 empresas tinham menos de 20 empregados. Isso aí representa também uma dificuldade na questão do controle desses riscos, na capacitação dos funcionários, o tipo de máquina que está sendo utilizado, as máquinas mais perigosas, normalmente são vendidas para as pequenas e microempresas. A máquina já obsoleta é repassada para as pequenas empresas, sem nenhum cuidado antes da convenção nessas questões de segurança. Diante da estimativa de que 80% das máquinas injetoras utilizadas no Brasil encontravam-se obsoletas ou em precárias condições de uso e de segurança, a convenção determinou a instalação de dispositivos físicos nas máquinas para controlar o ingresso das mãos dos operadores às zonas de risco. Além do compromisso pela proteção das máquinas usadas, assumido pela Abiplast, os fabricantes, representados pela ABMAC, comprometeram-se a cumprir os requisitos de proteção para que todas as máquinas novas cheguem ao mercado já devidamente protegidas. Está sendo feito treinamento para os operadores de máquina injetora,
Porque não adianta as máquinas estarem com condições seguras, mas o operador não saber manter esses dispositivos de segurança em dia. Em 99 teve a primeira revisão, né? Agora em 2001 vai ter a segunda revisão. Essa revisão é justamente o fato de que, por mais que a gente cerque as condições de risco, sempre existe algumas lacunas que o pessoal gosta de burlar, então a gente vai cercando de um jeito nas escritas da convenção para justamente não haver brecha, para justamente existir a condição do pessoal escapar para algum jeito. 2 tipos de elementos de segurança passaram a ser obrigatórios. Os mecanismos que impedem o funcionamento da injetora quando a porta é aberta para que se retire a peça pronta. E os dispositivos de cobertura e isolamento das máquinas para que o acesso à zona de prensagem seja possível apenas através da porta e nunca por cima ou pelas laterais. Sistemas de segurança devem ser verificados antes do início de cada jornada, especialmente após a troca do molde, e revisados a cada 6 meses, de acordo com a vida útil de cada componente. Como é que é feito esse registro? Nós fazemos uma verificação usando um checklist a cada 6 meses, analisamos todos os itens de segurança da máquina e depois discutimos numa reunião com a diretoria qualquer alteração desse resultado. O entendimento tripartite, que culminou na assinatura da convenção, levou a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em conjunto com a ABMAC, a elaborar uma norma técnica. É a NBR 13.536, que traz os requisitos técnicos de segurança para o projeto, construção e utilização das máquinas injetoras. O empregador deve manter seu pessoal treinado e instruído a respeito dos métodos e dispositivos de segurança das máquinas injetoras. Antes de liberar um novo operador para o trabalho ou qualquer operação prevista nesta norma, este deve ter recebido o treinamento adequado. Não é só um treinamento teórico, né? A maioria dos treinamentos são feitos, inclusive, no próprio local de trabalho, lá na área de operação. Então, e não é um treinamento só para os operadores da máquina, para todo o pessoal que tem contato com a máquina, os auxiliares, os serviços de manutenção, os cipeiros, eles devem conhecer como funciona a máquina. A CIPA, a gente sempre orienta a CIPA para estar checando todos os equipamentos que a máquina possui, né? O cumprimento da Convenção do Setor Plástico passou a ser verificado pela CPN, Comissão Permanente de Negociação. Entre suas atribuições, a CPN deve tomar conhecimento, analisar, negociar ou promover a mediação ou arbitragem de impasses que venham a ocorrer. Tendo algum problema no dispositivo de segurança, os trabalhadores ou a CIPA denunciam ao sindicato. Todas as controvérsias que possam existir entre empregados e empresas, eles acabam vindo aqui para a comissão. E a gente procura, então, dar, num processo negocial, um sistema de solução de conflito fora do processo judicial e fora do processo, inclusive, da fiscalização do Ministério do Trabalho. A Comissão Paritária de Negociação, ela surgiu como um instrumento necessário dentro daquela convenção coletiva para administrar o processo da convenção. E a comissão também tem a capacidade de fiscalizar a introdução nas máquinas dos dispositivos de segurança. Quando a máquina não tem um dispositivo, ela poderia ser interditada. Para que não haja interdição, então, o fabricante, o transformador, coloca o dispositivo na máquina e pede uma certificação para a comissão. E ela expede, então, um selo certificando que aquela máquina tem dispositivos de segurança. As CIPAs, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, saíram bastante fortalecidas com a prerrogativa de solicitar assessoria técnica às entidades sindicais e às instituições públicas, sempre que necessário. As comissões receberam não apenas atribuições para a paralisação das máquinas inseguras, mas também o papel de elo de ligação entre o local de trabalho e a CPN. Por meio de cursos específicos ministrados pela Fundacentro, os trabalhadores que operam máquinas injetoras, bem como os representantes da CIPA nas empresas, passaram a ser capacitados com os conhecimentos necessários à prevenção de acidentes.
Em 1992, nós tivemos aquele dado de que as máquinas injetoras representavam 50% dos acidentes graves que levaram à reabilitação junto ao INSS. Em 1997, essa porcentagem caiu significativamente para 27%. A participação das injetoras nesse contexto dos acidentes graves, né? Então, esse dado de 27% para uma única máquina, né, é um dado ainda preocupante. Representa um avanço em relação a 1992, mas é um dado ainda significativo. Uma única máquina representar uma porcentagem tão grande de acidentes. Mas, sem dúvida, já representou um ganho, um avanço em relação ao que foi encontrado em 1992. A participação dos trabalhadores é o elemento-chave nesse processo. Se não houver do principal interessado, que é o trabalhador, o seu interesse em buscar a sua prevenção, em recusar o uso, né, a operação de uma máquina perigosa, não vai ter ninguém para lhe auxiliar. Quer dizer, é o processo de baixo para cima que é o fundamental, que pode, de fato, assegurar um avanço nessa questão de segurança em máquina e na melhoria até das relações de trabalho. Antes da assinatura da Convenção Coletiva das Injetoras de Plástico, havia uma denúncia no Ministério do Trabalho que 300 empresas estavam irregulares. Depois da assinatura, depois que a convenção entrou em vigor, a demanda passou a ser 6 empresas. Em todas as outras, a Comissão Permanente de Negociação resolveu o conflito existente. Então, essa demanda reduzida para o Ministério do Trabalho é muito importante, em diversos aspectos. O primeiro deles é que se torna compatível com a quantidade de profissionais existentes no Ministério. O segundo, uma denúncia que venha de uma comissão permanente de negociação é uma denúncia que vem dos dois setores, tanto do Sindicato de Trabalhadores, como também do próprio patronato. Então, numa intervenção dessa do Ministério do Trabalho, ele vai agir com muito mais, ele pode agir com muito mais rigor. O outro aspecto é que a qualificação e a confiabilidade do Ministério ficam reconhecidas de pronto, porque são os dois setores, o patronal e o sindical, que estão dizendo para o Ministério que não conseguiram resolver aquela questão. Um outro aspecto dessa face da questão perante o Ministério do Trabalho é o seguinte: essa convenção passou a ser exemplar também para outros segmentos industriais. Então, o Ministério do Trabalho pôde concentrar sua atenção, por exemplo, com as prensas mecânicas no setor metalúrgico e também com a indústria galvânica, não só ele tendo essa economia de tempo, economia de trabalho, ele pôde desenvolver essas negociações em outros setores, mas também empregando o exemplo das injetoras do plástico, que, afinal de contas, foi uma negociação, uma convenção coletiva específica de segurança e saúde do trabalhador, pioneira aqui no Brasil. O ser humano e o seu bem-estar são o referencial que move todo este trabalho. O não ingresso do homem na área de risco deve ser buscado incessantemente e, sempre que possível, implementado. Apesar de ser óbvio que se deve respeitar o trabalhador como cidadão, os princípios de segurança no trabalho são, na verdade, conquistas que devem ser aperfeiçoadas e ampliadas a todos. Vamos continuar garantindo o avanço que o setor da indústria de plástico conseguiu, participando das comissões, fiscalizando e fazendo cumprir as vitórias obtidas nessa convenção. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.